Então, estou aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu já vou deixar bem claro que esse aqui vai ser um programa bem louco, bem brisado, bem cheio de devaneio, porque eu vou tentar, assim, estar compartilhando, expressando algumas coisas pessoais minhas e também conceituais, mas que eu não tenho, tipo assim, digamos assim, um domínio muito grande do que eu estou falando. Mas por que eu quero compartilhar essas coisas? Sei lá, porque recentemente algumas delas se acumularam na minha cabeça e eu comecei a descobrir coisas que, tipo assim, eu comecei a descobrir informações externas que refletiam, que coincidiam com coisas que eu lidava na minha vida, sabe, a níveis pessoais, particulares, sem ter conhecimento dessas outras informações externas que tem algo a ver com isso que eu vivi. Será que alguém conseguiu entender a minha explicação? Mas então vamos lá. Primeiro, o que eu quero falar, então, acho que o primeiro assunto que eu vou começar a falar de tudo isso é o lance da tupamancia, né? Então vamos começar. Então, o que é tupamancia? De onde que eu tirei essa palavra? Eu tirei essa palavra num programa que eu vi do Flow, né? Podcast Flow lá, com um neurocientista chamado Álvaro Machado Dias, né? Esses daí são alguns dos meus programas favoritos que eu já assisti do Flow, são os que esse cara daí foi, porque ele é um daqueles malucos, assim, que eu acho que foi bem assim, a lá Joe Rogan, sabe? Eles chamaram, assim, um cara que é um especialista, né? Ele é um neurocientista que trabalha para um instituto de pesquisa e blá blá blá. E ele é um cara que a primeira vez que ele foi lá, além dele não conhecer mesmo assim o Monark e o Igor e nem ele saber nada desse cara, ele é um maluco daqueles que não tinha nem redes sociais e tudo mais. Então ele é o tipo de cara assim que conversando e falando, compartilhando os negócios dele. Eu achei que ele era um cara assim que, além dele ser um cara inteligente, ele era bem entusiasta de vários assuntos diferentes, sabe? É o tipo de cara que eu consegui ver, assistir as 3 vezes que ele foi lá, uma ele foi acompanhado, outras 2 ele foi sozinho. Todas as vezes que ele foi lá, eu consigo acompanhar os programas de uma maneira que é muito, tipo assim, pra mim é entretenimento de qualidade, sabe? É um tipo de assunto leve no sentido, tipo assim, de, como eu posso dizer assim, pro meu nível, assim, de assunto, de conversa, de ritmo, de narrativa, é tranquilo, mas também, ao mesmo tempo, que também tem uma camada muito densa de conteúdo, né? Digamos que em português nem sempre eu tô ouvindo, assim, esse tipo de figura, embora eu goste bastante. É o tipo de... Quando tem algum neurocientista que, além dele ser neurocientista, ele consegue fazer algum trabalho de comunicação de maneira eficaz, eu acho o bagulho muito interessante, porque, né, tu consegue ouvir algumas coisas elaboradas de alguém que tem algum embasamento. E quando esse cara consegue fazer de alguma forma interessante, concordando ou discordando do que ele tá falando, pelo menos eu consigo me entreter com aquilo que está sendo dito. E daí o Álvaro, na primeira vez que ele foi lá, eu acho, um dos assuntos que ele mencionou em determinado momento é essa tal de tupamancia. Daí, tipo assim, o que é essa tupamancia que depois, tipo, ele falou que ele tinha escrito uma coluna no UOL, que eu li essa coluna, mas eu só consegui ler uma vez, por causa que no UOL, tipo, depois que tu acessa o site deles mais de uma vez, eles começam a te botar um paywall. Então eu li uma vez a coluna escrita pelo Álvaro, achei interessante, não consegui ler de novo, né? Mas daí somado a explicação que ele tinha dado lá no programa. E também, assim, com o que eu li em outros... Perdão, o que eu li em outros, assim, sites, inclusive em inglês, né? Porque, adivinha, como quase todos os assuntos é muito mais fácil de encontrar em idioma escrito no inglês do que em artigos escritos em português. Mas então, o próprio Álvaro tinha apontado que essa tupomancia ele tinha descoberto num grupo, né, num fórum do Reddit, que compartilhava experiências assim que seria basicamente como ele tentou definir para as pessoas é seres humanos adultos que vivem uma vida normal em sociedade, que eles têm, digamos assim, o que pode ser identificado como os amigos imaginários, sabe? Assim como as crianças tinham seus amigos imaginários, adultos que eles têm os figuras que são chamadas de tupas. E por que vem com esse nome tupas, entendeu? Porque basicamente começaram a ver que tem várias pessoas no mundo, né, que têm essa ligação, que criam uma voz, alguém que se comunica com eles, digamos assim. E quando eu digo cria, também é um bagulho que eu tô recorrendo, mas não é necessariamente criar, sabe? O próprio Álvaro, acho que ele não usou esse termo. Mas essas pessoas sentem que eles dialogam, que eles conversam, entendeu? Com uma voz, com uma voz que, tipo assim, que tu tem uma distinção na tua cabeça que não é como se fosse tu que tá falando aquilo lá pra ti, mas sim como se fosse algo, uma sabedoria, um ser a par de ti, te passando determinado conhecimento. E até já vou fazer esclarecimento, que eu sei que vocês podem estar me vendo aqui agora. Tá, mas o que é gente maluca? Daí, tipo, não, esse aqui é o ponto. Opa! Não é gente maluca, entendeu?
O alvo, como neurocientista, observando as conversas que as pessoas falavam aquilo lá, ele foi pesquisar e esse termo, afinal, veio do Tupamancia, veio porque veio do budismo, porque descobriram que no budismo, entendeu, existe muitos monges avançados, assim, na sua jornada evolutiva, eles têm o que as pessoas definiram como tupas, entendeu? É como se os monges criassem dentro não sei se exatamente criar, entendeu? Mas desenvolvessem, entendeu? Ou enxergassem dentro da cabeça deles, ouvissem, mas dentro da cabeça deles, mas eles criassem figuras de professores para ensinar doutrinas específicas para eles, sabe? É uma coisa que é comum, digamos assim, recorrente em monges de alto nível, né? Então daí, isso daí é um bagulho que está expandindo a discussão da ciência e também da psicologia para a ideia de que existe a possibilidade de seres humanos ouvirem vozes, entre aspas, entendeu? De uma maneira que não necessariamente é prejudicial, entendeu? Anteriormente, qualquer noção de alguém ter uma comunicação ou acreditar que está numa comunicação com outro ser que não fosse ele mesmo, né? Não está ouvindo a própria voz dele na própria cabeça, isso só podia ser visto como esquizofrenia e coisas desse tipo, sabe? Era uma visão unicamente. A noção que a ciência tinha é: tu sentir que tu tem uma consciência, a parte da tua se comunicando contigo, não tem como isso ser positivo. Só que agora, observando esse tipo de gente que compartilha esse tipo de história de tupomancia, observando esses relatos dos monges, né, budistas e tudo mais, e daí o Álvaro mesmo ele fez uma associação que para mim faz bastante sentido também, que é quando tu pega e tu pensa o seguinte, tá, então isso daí não seria uma maneira da gente conseguir interpretar de forma mais válida, mais real, mais palpável, relatos de pessoas que dizem que se comunicavam com Deus, especificamente assim, figuras assim que a gente conhece dentro de religiões, sabe? Gente que diz que passava por aqueles momentos de estar recebendo uma informação, sabe? Sentir que estava recebendo uma informação. E com isso eu não estou querendo dizer que a gente tem que validar tudo aquilo que foi dito por qualquer pessoa, entendeu? Mas eu quero te dizer que, cientificamente falando, neurologicamente falando, as pessoas já estão estudando, dizendo que, tipo assim, olha, é possível seres humanos experimentarem esse tipo de situação, sabe? Eles sentirem que estão recebendo uma informação, tendo um diálogo, recebendo talvez até um ensinamento de uma consciência à parte da dele, sabe? E daí, ele explicou isso daí, é um negócio que eu não tinha noção que essa coisa existia até eu ouvir isso ano passado, da boca desse cara, né? Desde então eu pesquisei mais um pouco, mas por que que isso me atingiu muito em cheio, se é que vocês ainda não tinham interpretado, é que eu acredito que talvez eu tenha esse tipo de coisa na minha vida e eu nunca tinha enxergado dessa forma, sabe? Aí aqui nesse programa eu vou ter que explicar várias coisas complicadas, várias coisas complexas, talvez eu não consiga fazer sentido para a audiência, porque, como eu falei, eu vou tentar externalizar coisa que só faz sentido dentro de mim e talvez tentar explicar para os outros eu vou estar me expondo de maneiras assim que não é muito inteligente da minha parte, mas vamos lá, eu vou tentar dar, tipo, eu vou acreditar que quem está me vendo até aqui e ainda não saiu desse programa tem interesse em tentar entender o que eu vou tentar transmitir com palavras, sabe? Então, é o seguinte, há muito tempo atrás eu tinha explicado, acho que no programa, um dos primeiros 10 programas eu falei sobre uma brincadeira de infância que eu tinha, né? Que eu disse que desde muito jovem eu tinha o costume de sair caminhando sozinho e falando sozinho, e geralmente eu estava reestruturando uma história, uma ideia, pegando algumas imagens que eu tinha enxergado num filme, num desenho animado talvez, ou num jogo, e tentava organizar de outra maneira, criar outras cenas, outras falas na minha cabeça. E quando eu fazia isso, eu caminhava e falava sozinho. É um comportamento que, quando outras pessoas observavam, né, pessoas que não eram da minha família, achavam muito estranho. Eu me lembro de tipo de questionamentos a respeito da minha possível sanidade mental. E eu me lembro que quando a minha mãe me perguntava esse tipo de coisa, eu respondia para ela que eu tinha amigos imaginários, porque eu achava que era mais fácil explicar assim, porque eu não conseguia nem conseguir racionalizar isso tudo que eu tentei explicar aqui para vocês agora, sabe? Porque já era complicado, tipo, eu nem entendia muito bem o que eu tava fazendo, quem dirá explicar isso pros outros, né? Só que é que tá. O tempo passou, chegou a minha vida adulta, eu até me tornei escritor justamente por causa desse tipo de brincadeira, entendeu? Eu tinha esse costume, eu tinha esse hábito até meus 13 anos de idade, eu praticamente só parei de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de exercício, pra pegar e quando eu comecei a escrever um livro, que eu pensei assim, bom, em vez de simplesmente ficar reestruturando a história dos outros e modificando a história dos outros, criando fanfics mentais, eu pensei, vou criar minha própria história, meu próprio universo, minha própria narrativa. Foi assim que eu fiz a minha transição para escritor. Só que esse costume, esse hábito, essa prática de caminhar e falar sozinho,
e ficar ruminando vários pensamentos, raciocinando várias e várias coisas, é um negócio que na verdade eu incorporei para minha vida adulta, entendeu? No final das contas, hoje em dia eu estou com 28 anos de idade, quase sempre que eu quero pensar, eu penso melhor caminhando, eu penso melhor falando em voz alta, sabe? Esse tipo de coisa, e eu reflito extensivamente de vez em quando por assuntos que eu nem sei, porque naquele momento eu tô tão interessado em ter esclarecimento a respeito. Várias vezes são questões pessoais minhas, sabe? Momentos, coisas que eu estou passando na minha vivência, de vez em quando não são necessariamente, de vez em quando são assuntos mais amplos e que despertam meu interesse por razões variadas, sabe? Então, antes de ler esse texto, eu vou dizer para vocês que não necessariamente eu acreditava que eu tinha amigos imaginários, sabe? Não era assim que eu me enxergava. Não era se vocês perguntassem para mim assim, eu me definiria como alguém que tem amigos imaginários, não. Só que quando eu comecei a ler artigos e gente falando assim a respeito, falando que, tipo assim, as pessoas podem ter vários e vários tupas diferentes, sabe? Não é como se tu fosse limitado a ter uma espécie de ser que se comunica. E daí eles falaram que isso tem a ver com... E falaram que tem gente que, inclusive, criam universos para os seus tupas viver. E daí isso foi obrigado... Quando esse tipo de informação começou a chegar até mim, eu fui obrigado a pensar no próprio fato de eu ser escritor, sabe? Que basicamente eu sinto isso desde... Eu até compartilhei, eu não sei se algum dos meus mais de 100 programas já compartilhei isso, mas todas as vezes que eu pensava em desistir, eu pensava em desistir de escrever minha história, sabe? Largar ela de mão, porque não estava dando retorno e eu tinha que tentar me dedicar a outras coisas, sabe? Estudar outras coisas, fazer uma faculdade talvez, ou correr atrás de empregos além daqueles que eu já tinha obtido até então. Quase sempre não durava muito tempo, porque quase sempre eu pensava que eu tinha que continuar escrevendo e eu começava a ter imagens mentais, sabe, de coisas que, tipo assim, eu enxergo quase tudo que eu vou escrever, sabe? Quase tudo que eu pretendo botar num papel eu enxergo na minha mente, e geralmente as imagens aparecem em forma de animação, sabe? Quando é referente à minha história, eu enxergo como se fosse um gráfico assim de animação, como se eu estivesse assistindo um anime, por exemplo, sabe? Ou uma animação hollywoodiana mesmo que seja, e não com seres humanos reais, né? Talvez por causa do teor da história seja mais fácil para minha mente enxergar assim. Mas eu tenho essas imagens mentais e várias vezes ideias referentes a essa história são entregues para mim em um momento que eu não tô nem refletindo a respeito da minha história, sabe? Eu tô fazendo alguma outra coisa da minha vida e começa a vir alguma ideia que me leva de volta para esse lugar. Então daí eu já tinha comentado, eu acho que eu sentia que, tipo, esses personagens, eles eram tão donos de mim quanto eu era dono deles, sabe? Não é como se eu pudesse dar as costas pra eles, sabe? Provavelmente isso não tá fazendo muito sentido pra qualquer outra pessoa que não seja escritor, talvez outros escritores conseguem se identificar, mas era que como se eu não simplesmente, não fosse só um bagulho que eu pudesse, tipo, fazer de conta que eu não quero continuar escrevendo, que eu não quero chegar até o final, que eu não quero ir até o fim disso, né? E daí quando comecei a ler esse tipo de coisa, eu falei assim, caralho, será que não é isso que eu tô fazendo? Será que eu escrever essa história não é uma forma de eu estar criando um universo para esses meus amigos imaginários, entre aspas, sabe? Esses meus tupas existir, né? Que a minha é basicamente a minha forma de cultuar, sabe? A minha forma de estar escrevendo os livros sagrados dessas entidades que basicamente existem, digamos assim, entendeu? Que existem a partir do ponto que eu criei eles, digamos assim, sabe? A partir do ponto que eu personifiquei eles e eles adquiriram personalidade, eles adquiriram vozes, porque basicamente é um negócio que eu fazia não para ter amigos imaginários, mas para ter personagens, né? Mas esse tipo de coisa daí para mim, entendeu? Quando o Álvaro tava mencionando esse tipo de coisa, para mim eu fazia, eu sei como é que é porque é o tipo de negócio que eu fazia naturalmente, né? Seja para quando eu tô escrevendo uma história e eu preciso estar adquirindo essa outra consciência que não é a minha, estar canalizando uma voz, um pensamento, uma linha de raciocínio, um desejo, uma ambição que não necessariamente reflete aquilo que o Renan gostaria de ser, ou viver, ou fazer, sabe? Além disso, eu também sentia que eu fazia essa mesma coisa quando eu estava fazendo reflexões à parte do meu mundo da ficção, sabe? Esse meu processo de, tipo assim, por que que eu penso melhor caminhando e falando em voz alta, como se é aquela coisa que eu falei que eu tô querendo me botar bem naquela posição do que o Álvaro disse que outras pessoas se colocavam, sabe? Que é como se
em algum nível, alguma parte de mim estivesse ouvindo algum negócio que talvez não necessariamente eu estivesse falando, ou eu estivesse falando algo que não necessariamente era só para mim ouvir, né? Então aqui, por isso que eu falei, altamente brisado, aí vocês podem levar para interpretações variadas, porque eu realmente não tinha muitas interpretações variadas, eu não tinha muitas interpretações definidas, sabe? Eu não, a única coisa que eu não pensava é que eu tinha amigos imaginários, sabe? Mas eu também não era convicto necessariamente que eu era acompanhado por espíritos, por exemplo, sabe? Eu não achava que eu estava conversando com entidades na minha volta. Só que agora, quando eu fiquei sabendo desse negócio que nossas ideias, nossos pensamentos, a nossa forma de raciocinar, e daí eu descobri que essa ideia de que as pessoas podem criar professores para ensinar coisas para eles específicas, sabe? Porque quando eu digo professores é que eu li nos artigos desse assunto, e que também no próprio programa que o Álvaro falou sobre isso, é que as pessoas identificam também que essas vozes falam como eles não falariam, sabe? É como se eles estivessem ouvindo uma voz que o ritmo de falar é diferente, os termos que vai ser falado é diferente, é como se tua cabeça realmente de alguma forma tivesse criado essa outra personalidade, digamos ali, que ela foi criada só para interagir contigo no privado, no particular, sabe? É um culto particular da personalidade. E daí é o tipo de coisa que até quando ele falou isso daí, até o Monark falou, por um lado tá parecendo que isso daí é uma coisa boa, então, né? Que é como se tu tivesse, tipo assim, tu cria alguém que vai tu atualmente cria algo que vai te facilitar absorver alguma coisa ou interpretar alguma coisa. E daí o Álvaro disse que sim, que pelo que ele estava vendo, é por isso que ele estava achando essas revelações desses assuntos e observar esse fórum tão interessante, porque a pessoa que tinha vidas normais, entendeu? Com vidas funcionais, não é gente que tava tipo, sabe, vivendo, uma pessoa surtada vivendo uma rotina que tu vê, nossa, esse cara daí tá fora da casinha. Não, é a pessoa que tem uma vida normal, e além dela ter uma vida normal, ela relata que ela se comunica, tem uma espécie de relação, sabe? E que nem eu disse pra vocês, eu nunca achei que eu tive relação com tulpas, sabe? Na minha cabeça era simplesmente eu falando sozinho, na minha cabeça era simplesmente eu criando personagens pra uma história de ficção. Mas quando eu fui vendo esse tipo de história, eu não pude deixar de negar que eu falei, cara, isso faz muito sentido, tipo, a níveis pessoais, sabe? Eu consigo ler isso que era pra ser um negócio que era pra eu achar assim, nossa, que coisa de louco, imagina que absurdo, e eu fico assim, peraí, eu faço tudo isso daí que essas pessoas estão falando e mais um pouco, sabe? Então, e peraí que tem mais alguma coisa sobre esse lance assim de tupomancia que era interessante. Ah, sim, e daí outro assunto que não é especificamente sobre isso, mas que também tem tudo a ver com esse lance da psicologia, tá expandindo algumas percepções deles, é o lance de multiplicidade, sabe? E esse multiplicidade é um assunto derivado com esse lance da tupomancia também, porque basicamente também, recentemente a psicologia está começando também a compreender que a pessoas ter personalidades distintas não é necessariamente algo também uma patologia prejudicial, sabe? Tem gente que está cada vez mais sendo diagnosticado como assim, com uma personalidade múltipla, né? O jeito mais fácil de ilustrar para vocês é o tipo de coisa meio complicada, né? Eu não vou dizer para vocês que eu entendi tudo, que eu já aceito que isso exista e que é verdade e que isso daí é uma condição real, mas eu tô lendo a respeito. Escrevam multiplicidade, sabe? Até se vocês escrever tupomancia, vocês vão cair na multiplicidade também, sabe? Que é basicamente a gente que tá estudando, tá fazendo. Psicólogos estão falando sobre essa ideia de que estão encontrando, estão diagnosticando pessoas que elas têm assim, personalidades diversas, sabe? O exemplo mais claro que eles podem dizer, tipo assim, é uma pessoa que ela consegue ser, tipo assim, digamos assim, uma pessoa, um pai ou uma mãe que ela é super, hiper, mega doce, carinhoso na presença do filho, e quando ele tá assim num ambiente assim, de trabalho, a personalidade dele é completamente distinta, e não tipo assim que ele não vai falar as mesmas coisas que ele fala pro filho dele, é óbvio, mas eu quero dizer que até, tipo, tudo muda, sabe? Drasticamente a ponto de que as pessoas começaram, né, a ter esses questionamentos. Será que elas tinham múltiplas personalidades, sabe? Estilo assim, né, fragmentado? E daí, discutindo sobre essas coisas, os psicólogos estão chegando a esse consenso de que é possível, sim, as pessoas terem. Sabe esse lance da tupomancia? Falaram que é como se tu tivesse assim, tu pudesse trazer essas personalidades que tipo, eu vou tentar fazer uma ligação desses assuntos, sabe? É que se a tua mente tem poder suficiente para criar uma personalidade que tu vai manter ela do lado de fora de ti, digamos assim, sabe? Ela cria um corpo, uma forma, não necessariamente um corpo, mas ela cria uma consciência à parte da tua para se comunicar contigo, falar contigo. Esse lance da multiplicidade é como se fosse para mostrar que tu pode fazer isso e trazer essa personalidade, em vez de ficar do lado de fora, fica do lado de dentro, sabe? A pessoa ela transiciona a personalidade dela de acordo com o espaço que ela tá
E isso daí pode ser tanto consciente quanto inconsciente, sabe? Porque várias vezes as pessoas assim, elas nem têm essa noção exata de como que elas são distintas, né? E aí tem a ver com bipolaridade também e tal. É simplesmente tu escolher tu escolher entre várias aspas, sabe? Qual da tua personalidade vem à tona. Que nem eu falei, é um assunto complicado, é um assunto complexo, mas que, de certa forma, quando eu comecei a ler, eu penso assim, bom, faz sentido, assim, sabe? Porque pra mim tem tudo a ver com esse lance do poder da mente, sabe? Todas essas coisas batem na mesma tecla, que pra mim é o que faz tudo isso ter soar real, além da minha experiência particular, né? Com a possibilidade de eu ter culto a tupas a níveis pessoais, digamos assim, né? Mas o que torna isso real é o poder da mente, sabe? Por que os monges budistas fazem isso? Por que pessoas anônimas, sem querer, sabe? Gente que não tava criando, tipo assim, não é que tipo assim, eu quero me comunicar com Deus. A pessoa só queria ter um esclarecimento e a cabeça dela, a mente dela com um poder, talvez até subconsciente, sabe? Consegue moldar uma outra consciência, sabe? Uma extensão, não sei como é que se molda. Na minha opinião, eu posso até abrir um parênteses para a espiritualidade, talvez tu até atraia alguma energia, alguma vibração, talvez uma legítima entidade, mas eu não estou nem querendo entrar na possibilidade de ser realmente fantasmas, ou espíritos, ou guias de luz, enfim, ou entidades ruins também, que se aproxime de ti. Eu tô ficando só na ideia de ser a tua mente, sabe? A tua mente criar, né? E daí também isso daí entre vários assuntos sobre todo aquele lance da ideia do subconsciente coletivo que eu já levantei várias vezes, a própria discussão das ideias que tem, tipo, parece loucura tentar explicar para os outros o que é qual é a linguagem da mente, né? Mas várias pessoas ao longo da história tentaram escrever. Eu não guardo nomes desse tipo de gente, daí eu fico não consigo fazer as referências exatas, né? Mas várias pessoas tentavam descrever, falando que quando tu pensa em alguma coisa, tu cria uma imagem que vive no mundo das ideias, sabe? Então, tem todas essas loucuras daí e tal. Que não necessariamente seja loucura, né? É a expressão que eu uso pra simbolizar que é um negócio que, tipo, coisas assim que não necessariamente a gente possa provar com convicção, mas que pra mim tem um pingo de verdade, sabe? Esse lance da tupomancia é uma delas, sabe? Acho que a mente humana tem esse poder, sabe? Porque eu acredito que quando um monte de pessoa compartilha esse tipo de noção, e eu consigo imaginar também que isso, que nem eu falei ali, aquele negócio religioso, né? Imagina que uma pessoa sem intenção, sem querer querendo, consegue se comunicar, entre aspas, né? Com uma nova consciência que ela cria. Imagina alguma pessoa religiosa que quer, que busca, que tenta ouvir, que tenta se comunicar com outro ser, né? E quando eu digo isso também, eu não vou inviabilizar a ideia de gente que se comunica com entidades reais também, né? Porque tem a questão de mediunidade, né? Mas o ponto é que pra mim, na minha vida pessoal, eu nunca achei que eu tinha amigos imaginários, eu nunca achei que eu falava com Deus, sabe? Não é o que não era assim que eu vivia a minha vida, não, sabe? Mas ao mesmo tempo eu achava estranho o jeito que eu pensava assim, mano, será que todo mundo é assim? Será que todo mundo, quando vai pensar, começa a caminhar pela casa de um lado pro outro, falando sozinho, como se estivesse, sabe, falando com mais alguém, ou se tivesse mais alguém falando comigo e tudo mais, e de vez em quando falar algumas coisas que, quando eu tô falando, parece que não sou eu que tô falando, sabe? Parece que tem alguém que tá me dizendo. E que nem eu tô falando aqui, eu tô me expondo aqui, um monte de gente pode estar achando que eu sou esquizofrênico, deve estar ligando já, assim, pra vir aqui alguém me levar preso. Aí assim, não, esse cara é maluco, né? Mas eu estou tendo a segurança para tentar me expor aqui, em primeiro lugar, né? Porque esse programa está muito longe, qualquer pessoa que ficou até aqui deve estar mais interessado em ouvir essas loucuradas mesmo do que ficar me julgando, eu imagino, né? Mas em segundo lugar também justamente por causa que eu ouvi da boca de outra pessoa, de um neurocientista, que tem várias outras pessoas no mundo compartilhando essas ideias, sabe? Porque honestamente não é um assunto que eu compartilho com muitas pessoas. Eu não sei se eu já expliquei esse tipo de coisa tão detalhadamente assim pra. Acredito que eu devo ter explicado para algumas namoradas, talvez para alguns amigos mais íntimos ao longo da vida, né? Mas eu acho que nem. Sei lá, acho que nem minha mãe tem noção desse tipo de coisa que eu expliquei aqui agora, sabe? Porque realmente é o tipo de coisa que eu nunca. Não é o tipo de coisa que eu vou conversar com alguém na primeira vez, sabe? Nem na segunda, nem na terceira. Talvez é o tipo de coisa que eu exponha depois de muito tempo de convivência com a pessoa por algum motivo que eu sinto a necessidade. Vou tentar explicar um pouco do que acontece na minha cabeça, né? Porque caso contrário, não, entendeu? Simplesmente porque eu sei que tipo, é muito trabalho, é muito esforço, e talvez não tenha feito o menor sentido também. Talvez eu tenha ficado aqui falando, e vocês não entenderam porra nenhuma do que eu quis dizer, e ficaram tipo assim, tá bom, Renan, vamos nessa. Mas, né, só pra concluir esse assunto de topomancia, não, eu não estou 100% convicto de que exista esse tipo de coisa, que seja realmente algo real, né? Mas se existe, eu não descarto a possibilidade de que eu seja uma dessas pessoas, sabe? Por causa que
Esse meu comportamento sempre achei muito estranho, ao mesmo tempo que nunca era algo, tipo assim, o suficiente para eu acreditar que fosse maluco, biruta, sabe? Porque essa voz que tu escuta, ela é realmente do lado de dentro, sabe? Não é como se eu estivesse ouvindo uma voz do lado de fora que me fizesse achar que eu tô escutando uma voz assim, de outro ser, alguma outra coisa desse tipo, sabe? Realmente é aquela coisa que, sabe o que tá vindo no interior de ti, mas tu pensa assim, será que essa cognição realmente é minha ou não, né? E também tem outra coisa também que é a tupomancia desenvolvida, né? Então se, tipo, não é um negócio que se tu tá pensando assim, eu nunca senti isso, se tu nunca buscou, se tu nunca praticou, tu nunca exercitou esse lado, né? Que nem eu falei, eu sei que eu fiz isso desde os meus 7 anos de idade, né? Eu não sabia que eu estava fazendo isso, e talvez não necessariamente eu estivesse fazendo, supondo que não exista, né? Mas assumindo que existe, era isso que eu fazia desde a minha infância, sabe? Eu adquiri esse hábito antes dos meus 7 anos, provavelmente, já fazer esse tipo de coisa, sabe? Não sei porque eu falei 7 anos. É um bagulho desde cedo que. E depois que eu fiquei adulto, depois que eu voltei a morar sozinho, né? Eu vi que, tipo assim, caralho, sozinho eu ainda faço isso ainda mais, entendeu? Então, é curioso, né? Só que tem uma coisa, questão a respeito desse negócio da tupomancia, né? Que tem muita diferença entre o que o Álvaro falou e o que eu acredito, e também o que eu li de outras pessoas, é que uma das partes mais importantes do argumento do Álvaro é que ele dizia que, tipo, que ele achou que essa daí era uma forma de ver que Deus via uma coisa que vinha de dentro do nosso cérebro, sabe? Deus não necessariamente é algo que tu vai encontrar do lado de fora, Deus tu vai encontrar dentro do teu cérebro. Que é legal também e tal, mas é que, né, eu particularmente eu acredito que a gente vive assim, momento assim, isso aqui não é brisa, tipo assim, na minha opinião é um bagulho real, factual, mas né, eu não tenho como parar pra vocês, estou deixando claro que é assim que eu acredito que as coisas funcionam, eu acredito que a gente vive num mundo multidimensional para gato corno. Isso daí é um gato, não é um ser de outra dimensão, né? A gente vive num mundo interdimensional e seres de outras dimensões realmente podem ter nomes assim variados, sabe? O que são seres de outras dimensões pode ser realmente coisas como demônios ou anjos e outros espíritos, outros guias. Mas eu acredito que o nosso mundo realmente é assim, sabe? A gente vive num universo que tem várias dimensões, vários níveis diferentes de evolução, de encarnação, esse tipo de coisa. O nosso mundo é feito por camadas, sabe? Então eu acredito sim que nós podemos nos comunicar com seres que vêm do lado de fora e interagem conosco. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu não acho que isso é fácil, entendeu? Tipo assim, eu não acho nem que não faça no sentido de, tipo assim, mesmo que, digamos que se um ser quer se comunicar com a gente não tá apto a essa comunicação, também não vai rolar. Então, por isso que eu, ainda mais dentro da tua casa, assim, sabe? Eu acredito que esses seres podem até perambular na tua casa e te observar, mas agora interagir contigo, tocar em ti, é outra coisa bem diferente. Tocar eles nunca poderiam, né? Mas realmente se comunicar contigo, falar contigo, aparecer pra ti, é outra coisa bem diferente que envolve um, coisas mais complexas do que simplesmente a crença, né? O querer, na minha opinião, né? E daí, esse era um dos esclarecimentos, entendeu? Tipo assim, eu tá ponderando a existência de tupomancia não é para desacreditar esse outro lado. Eu também acho que isso acontece, mas eu não achava que o que eu tava fazendo era me comunicar com seres, tipo assim, porra, o gato tá muito chato, hein, mala? Né? Eu não achava que eu tava me comunicando com Deus, nada desse tipo, senão sim eu acharia que eu era maluco. Mas eu achava que tava, eu achava curioso, né, essas minhas longas monólogos que eu tinha e de vez em quando prestando atenção em mim mesmo, que eu pensando que talvez não fosse exatamente eu mesmo. Então, é uma coisa complexa. E daí falando sobre esse negócio de neurocirurgião, não é neurocirurgião, neurocientista, neurocirurgião, neurocientista e tal. Teve outra coisa que eu tava vendo a respeito desse tipo de assunto recentemente, que daí entra mais também na área da psicologia, mas é o caráter, assim, da extroversão, né? O que é esse lance da extroversão? A gente fala bastante sobre ser introvertido ou ser extrovertido. Vocês que não me conhecem, ou até quem me conhece, como é que vocês me definiriam, sabe? Quem não me conhece, mas escuta meus programas, vocês acham que eu sou o quê? Um extrovertido ou um introvertido, né? É meio difícil de saber, né? Porque, honestamente, eu acredito que esse lance da introversão e extroversão, ela acontece não só em níveis, mas em pontos diferentes, sabe? Eu acredito que ninguém é extrovertido o tempo inteiro em todos os lugares, e eu não acredito que as pessoas são introvertidas o tempo todo em todos os lugares, sabe? Porque, basicamente, o que é extrovertido? Dizem que daí aí entra a parte que eu ouvi do neurocientista, sabe? O neurocientista está dizendo que pessoas extrovertidas gostam das relações humanas, no sentido que, tipo assim, estar com outras pessoas é o tipo de relação que faz elas se sentir recarregadas, sabe? Estar em eventos públicos com várias pessoas e querer externalizar
todas as coisas do pensamento dela, do jeito que ela sente também em voz alta e tudo mais. E a introversão ela seria uma pessoa que ela simplesmente não se sente confortável, geralmente rodeada por pessoas, de sentir. E geralmente em eventos públicos com muitas pessoas vão fazer com que ela se sinta assim, vão sentir que sugar a energia dela, sabe? E apesar de e é um tipo de coisa que eu me identifico com as duas questões em vários pontos diferentes, sabe? Por isso que eu acredito que, como quase tudo quando se fala de psicologia, eu acredito que é muito variável realmente naquele lance do espectro, porque ao mesmo tempo que eu sou extrovertido em vários pontos, em vários momentos, em várias situações, eu sou introvertido, digamos assim, em vários outros momentos, sabe? Digamos que no dia a dia, sabe, eu sou uma pessoa bem introvertida, sabe? Eu não gosto de puxar muitos assuntos, eu não gosto de ficar falando o tempo inteiro, e sem motivo nenhum, sem contexto, sem contexto, né? Irônico. Mas agora, quando eu tô fazendo isso daqui, ou não necessariamente quando eu tô fazendo isso aqui, mas quando esse programa nasceu, eu tentando canalizar o que eu estaria falando, o que eu estaria fazendo, conversando com uma outra pessoa cara a cara, olho no olho, tentando ser honesto, tentando ser sincero, tentando me expressar para outro ser humano de igual para igual como semelhante. Então, é daí que eu tento tirar minha inspiração para fazer esse tipo de papo aqui, render papo sozinho, né? Esse tipo de monólogo. Mas então, aí. Porra, é que o gato tá me distraindo muito. Ah, gato, Darby, desgraçado, eu te odeio. Deixa eu ver. O que eu tava falando? Vamos ver se eu consigo recuperar o fio da meada. Agora vai ficar muito brisado esse aumento do programa, mas eu acho que esse programa aqui merece, né? Tava falando que. Ah, essa extroversão. Então, tipo, aqui eu estou sendo extrovertido e, de modo geral, quando eu vou ter conversas com outros seres humanos, tipo assim, num dia que eu vou ter uma conversa, eu vou, digamos assim, eu vou sair para encontrar os meus amigos, meu grupo de amigos, sabe? Que os pessoais, digamos assim. Ou até mesmo que não vai ser para amigos de grupos pessoais. Um dia que eu vou sair para rolê, que faz muito tempo que eu não saio para rolê, realmente, assim, uma festa, assim, uma social, algo desse tipo, faz tempo que eu não saio. Mas se eu fosse para sair em eventos públicos, eu sempre tava com uma mentalidade mais extrovertida. Se eu vou num encontro também, sabe? Encontrar assim, uma mulher, sabe? Uma mulher que eu pretendo ficar, que eu pretendo passar a noite ou passar uma tarde, sei lá. Daí também eu vou estar com esse ponto da extroversão, sabe? De querer me conectar e sentir aquela interação humana como algo que vai me dar uma carga, sabe? Então eu acredito que esse lance da introversão e extroversão realmente varia e também tem todo aquele negócio da ambiversão, né? Que é a pessoa que tem características dos dois lados. Então, de modo geral, eu acho que essa definição da ambiversão vale para todo mundo em algum aspecto, sabe? Eu realmente duvido que exista um ser humano nesse planeta que consiga ser extrovertido o tempo inteiro, em todos os ambientes, sabe? Nunca tem nenhum momento da vida dessa pessoa que ela tá afim de ficar mais tranquila, mais relaxada. Qualquer lugar que ela vai chegar, ela vai falar, tipo assim, ela vai na igreja, ela tá falando, ela vai no hospital, ela tá falando, ela tá no trabalho dela, ela tá falando, ela tá em tudo quanto é lugar, ela tá sempre falando, chamando atenção e querendo interações. Eu acho que todo mundo tem momentos de introversão e extroversão, sabe? E eu particularmente sou assim. Mas eu me definiria, eu sou a Maria introvertida, eu diria assim, 60-40, sabe? Mas eu, digamos que eu acredito que eu tenho características extrovertidas e que não só, eu digo que eu tenho, não só nem por querer ser assim, mas porque eu sou assim genuinamente, sabe? Eu acredito que tem vários assuntos que me fazem ser uma pessoa extrovertida, sabe? Tem várias coisas que me entusiasmam, que me deixam empolgado, sabe? Tem vários assuntos que quando eu tô vivendo eles, em vários momentos, quando eu tô passando por eles, eu sei que eu sou uma pessoa, por todas as definições, extrovertida, né? Mas agora, em alguns outros momentos da minha vida, no grosso, assim, no repetitivo, no mecânico, no rotineiro, sabe? No dia a dia, não exige de mim extroversão o tempo inteiro, não exige de mim, né? Porque daí é complicado, é um pouco, como posso dizer assim, tá sendo um pouco exigente demais, né? Que eu tenha esse comportamento o tempo inteiro. Até também, em parte, seria um pouco insuportável, né? Na minha opinião. Acho que extroversão o tempo inteiro seria insuportável, assim como introversão toda hora também é um pouco insuportável. Acho que tem que ter um pouco de cada coisa. E daí, outro assunto que daí é aleatório, acho que não tem nada a ver com absolutamente nada que eu falei até aqui, mas esse programa vai ficar assim, sem contexto mesmo, né, com vários tópicos diferentes. É uma notícia que eu vi que estão fazendo um filme que só que eu não tenho certeza se ele vai ser animação, se ele vai ser com atores ou com atrizes, mas sei que vai ser um filme de super-heróis com personagens da mitologia não, né? Eu até já falei errado, mas personagens da cultura afro-brasileira, tipo assim, figuras dos orixás, né? Basicamente isso aí.
pelo que eu li, eu li naquele site lá, Legião dos Heróis, depois que eu li essa reportagem, já apareceu em outros lugares também, que basicamente é uma história que a protagonista vai ser Iemanjá, e eu sei que ela vai lutar contra a Yansan, e ela vai ser treinada por Ogum, né? E olha, eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. Em primeiro lugar, vamos fazer alguns esclarecimentos. Primeiro esclarecimento. O que eu tô falando aqui não é sobre poder ou não poder fazer, gente. A minha opinião, você já sabe, quando o assunto é poder fazer. As pessoas podem fazer o que elas quiser, tá ligado? Desde que não seja. Se for crime, eles vão ter que pagar pelo crime, né? Mesmo que seja, tipo assim. Nem tudo que é crime é errado, mas se for um crime, a pessoa vai ter que pagar pelo crime, se é o que tá na lei. Mas agora, se não for um crime, tipo, essa pessoa pode fazer, entendeu? Então, o que eu tô falando aqui não é sobre poder ou não poder fazer, é sobre o que que eu acho. Renan, níveis pessoais. Se tu fosse a pessoa que tem o direito de decidir sobre esse assunto, o que que eu acho sobre essa questão? Olha, eu não acho interessante colocar figuras que são, assim, de uma religião atual, que as pessoas têm um culto, têm um respeito, têm um zelo muito grande, como personagens da figura da cultura pop, assim, e tal. Tipo assim, especificamente no caso é uma história de super-heróis, entendeu? Vai ser Iemanjá e Yansan trocando tabefe e treinado por algum e tipo, cara, sei lá, isso daí pra mim não é um bagulho que achei legal, sabe? Seria tipo assim, imagina esse tipo de coisa que eu acabei de falar agora com os personagens assim, da Bíblia, sabe? Jesus saindo na porrada. Poderia ser divertido, poderia ser entretenimento, eu não tô falando nessa parte que eu não me ia divertir. Cara, se for uma história legal, divertida de Iemanjá e Yansan se batendo, eu vou achar interessante. Só que agora eu tô falando do impacto social, impacto cultural, sabe? Eu acho que é necessário, é importante que uma religião que as pessoas querem que seja respeitada, seja enxergada como figuras, sabe, de... Tipo, são só representações, entendeu? Só representações, eu sei disso, sabe? Todas as imagens que tu enxerga de qualquer entidade de religião afro-brasileira, é só uma representação. Elas não existem, tipo assim, aquelas figuras, elas não existem de uma forma física, né? Aquilo lá é só uma representação, eu tô ligado nisso daí, sabe? Mas agora, pelo nome, pela cultura, pelo tipo de coisa que vai ser exposto, eu não acho que isso é interessante, sabe? Do ponto de vista, assim, é famoso assim, o Thor e o Loki, que são personagens da Marvel, sabe? Em algum momento da história, essas figuras já eram deuses, entendeu? Eu acho que alguém que respeitava o Asatru, assim, né, como religião, eu não acho que na cabeça dele é muito legal ele tá assistindo uma história ali e tal, que, né? É tipo God of War, vou dar um exemplo do God of War. Tá, olha tudo que o Kratos já fez com os deuses gregos, tudo que o Kratos já fez com os deuses nórdicos, sabe? Eu não, tipo, eu não acho que a pessoa do Batuque tá realmente querendo que daqui a 10 anos saia um God of War que o Kratos tá matando todo o panteão africano, sabe? Acho que ninguém quer ver Xangô, Ogum, Iemanjá, tudo morrendo na mão do Kratos aí, entendeu? Então, esse é um risco, é um perigo que eu vejo de transformar esse tipo de cultura, esse tipo de religião, sabe? Então é isso que eu tô falando, sabe? Não é tipo assim, se é proibido, entendeu? E também é o tipo de coisa que, esse tipo de opinião que eu tô dando aqui pode ser visto como gente que não quer, o Renan não quer que a cultura negra seja levada pro mundo. Não, cara, não é isso. Honestamente, real, como alguém que respeita os cultos afro-brasileiros e frequenta e gosta e admira e tem um carinho profundo, sabe? Quando eu penso sobre isso, eu não acho que seja necessariamente o que a religião precisa, entendeu? Eu acho que tem, né, tipo, a religião afro já é uma religião que não tem um livro sagrado, sabe? A religião afro, assim como várias outras religiões, é uma sabedoria oral, uma sabedoria que se faz na presença de quem quer participar. Não é necessariamente tipo de coisa que tem que virar cultura pop, tá ligado? Acho que tem coisas que, né, eu não tô vindo com falso moralismo, entendeu? Eu não tô vindo tipo assim, isso daí é sagrado, que não é sagrado. Cara, não é sagrado. Se a pessoa quiser, se for o que a sociedade decidir, que esses elementos vão ser levados para histórias de super-herói, jogos de videogame, tudo bem, não sou eu que vou controlar. Ai, que gato corno, mano. Mas enfim, não sou eu que vou controlar. Mas agora, se vocês me perguntam se eu acho que isso vai ser legal a curto, médio e longo prazo, não sei, a primeira reação que eu tenho não é exatamente a coisa que eu acho mais interessante, mas né, querendo ou não, isso vai acontecer, que efeito nós vamos ver na cultura, o que vai acontecer daqui a 10 ou 20, 15 anos, entendeu? Se esse filme daí foi o começo de algo, ou simplesmente não vai fazer diferença nenhuma, e eu simplesmente gastei uma energia falando sobre isso, mas né, eu pude expressar minha opinião sobre esse assunto, entendeu? Eu acho que tem algumas, assim, muitas religiões fizeram questão de ser tradições orais, sabe? Acho que tem muitas religiões que escolheram não ter um livro sagrado, e eu acho que o mistério, o culto, assim, privado, reservado, que gato desgraçado, cara, esse programa vai ficar marcado por esse programa, por esse gato aqui fazendo barulho. Vou pegar ele um pouco aqui agora, ver se ele aguenta, né? Mas enfim, o que eu tava dizendo...
Assim, religião, então, tem várias religiões que escolheram ser um bagulho mais reservado, mais privado, mais misterioso, não necessariamente algo que todo mundo tinha que ter fácil acesso, né? Então, eu acho que não necessariamente a gente precisa pegar todos os elementos da cultura, não necessariamente da cultura, mas da religião afro-brasileira e transformar, assim, em algo comercial e produto que, né? Daqui, mas daí, se já fizeram isso com as figuras gregas, já fizeram isso com as figuras nórdicas. Sim, fizeram, e essas religiões nem são enxergadas como religião, né? Não pode dizer que, tipo assim, muitas pessoas enxergam, muitas pessoas vão dormir e rezam para Zeus, né? Até hoje em dia deve ter não, já falei sobre esses movimentos que pretendem reviver esse tipo de culto, né? A religião clássica grega, o Asatru da nórdico, né? Porque, né, e eu acho que é legítimo, né? Mas eu também entendo que é muito difícil essas pessoas conseguirem vencer o que Que gato maldito, caralho. Pera aí que eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu vou ter que voltar a gravar daqui a pouco. Pronto. Eu matei meu gato. Já passou algumas horas desde que eu parei de gravar aquelas partes que vocês acabaram de ouvir aí. Então vamos tentar retomar a história. Na verdade, eu vou partir para outros assuntos, né? Porque esse programa vai ficar bem descontextualizado, cheio de assuntos nada a ver. E como aqui eu já entrei em tópicos mais cabreiros, mais difíceis de tentar explicar para os outros que eu tô me expondo, acho que eu vou terminar aqui em outro assunto, assim, referente a análises pessoais também sobre possibilidades, sobre coisas assim, que eu não posso dizer que eu não refleti já sobre esses assuntos nos últimos, sei lá, 4 ou 5 anos da minha vida. Que, né, basicamente eu vou falar sobre a questão assim, do autismo e principalmente aquela tal de síndrome de Asperger, né? Mais uma vez, vou deixar bem claro que eu não sou especialista com esse tipo de coisa, eu nunca fui diagnosticado por um especialista. O ideal também de fazer diagnóstico para essas condições de reflexão, de raciocínio, de pensamento, assim, é no período da infância, entendeu? E durante a minha infância eu não fiz acompanhamento psicológico. Hoje em dia eu ainda não fiz. Até se eu quero falar sobre isso nesse exato momento, eu acho que não. Eu vou voltar para a parte do autismo. Então, por que eu vou falar sobre isso se eu não sou especialista? É que ainda assim, mesmo sem ser especialista, eu já vi muito conteúdo a respeito, né? Eu já vi pessoas que são autistas, daí que nem eu falei, dessa síndrome de Asperger, que basicamente todas as condições psicológicas elas funcionam em espectro, né? E de uma forma simplificada, assim, para vocês entenderem o núcleo, o cerne da questão, é que hoje em dia a ciência já compreende que a síndrome de Asperger é como se fosse, assim, o autismo no seu espectro mais leve, sabe? Algumas coisas, assim, que cresci achando que eram a única maneira de ter autismo, que é, tipo, assim, aquela grande dificuldade em se relacionar com seres humanos, com outros seres humanos, entendeu? A grande dificuldade em ter, assim, uma comunicação verbal, com contato visual, né? Enfim, tem a ver com todas essas questões, assim, né? De como que o autista ele é uma pessoa que ele reage diferente, ele reage de uma forma que para outras pessoas pode parecer desproporcional, né? Pode parecer, olha só quem voltou é o Darby. Então não, gente, eu não tinha matado ele, né? Eu vou torcer para que ele não fique aqui fazendo tanto escândalo que ele tinha feito antes. Por favor, Darby, por favor, tenha piedade, né? Só que daí vamos focar um pouco mais nessa questão do síndrome de Asperger, que basicamente é uma coisa que conforme eu fui ouvindo mais e fui tendo mais informações a respeito, hoje é o tipo de coisa que eu não descartaria a possibilidade de eu ser uma pessoa que eu tenho esse tipo de síndrome, né? E daí eu vou ter que destacar alguns assim, dos sintomas, que nem eu falei, eu não fiz o acompanhamento para um especialista, mas ouvindo psicólogos falando sobre isso, e também teve uma vez que parte dessa minha convicção também veio quando eu estava tendo conversas com uma menina que ela era psicóloga especializada em diagnosticar crianças com autismo e síndrome de Asperger, e a gente conversou sobre isso e ela achou que, do ponto de vista dela, sem ela ter feito uma terapia comigo, uma conversa assim, eu relatando, tentando fazer reflexões do meu passado e como que eu me sentia, né? Porque essa é a questão né, o problema fica assim de se diagnosticar depois de adulto é que tu já se acostumou com tantas questões, tu já retrabalhou vários pontos a respeito de ti, que fica meio difícil assim de ser honesto sobre algumas questões, né? Mas agora eu vou dar alguns exemplos para vocês assim de coisas que são consideradas sintomas claros assim de quem tem uma síndrome de Asperger, e eu posso dizer que eu me identifico. Uma coisa que eles falam assim é a questão assim, de rotinas, sabe? Dizem que a pessoa que tem autismo ou a síndrome de Asperger, ela sempre cria rotinas para tudo, entendeu? Ela estabelece muitas razões na cabeça dela de por que as coisas têm que funcionar, e essas rotinas não têm necessariamente a ver com
nada que possa fazer muito sentido para outras pessoas, sabe? E é o tipo de coisa que eu, particularmente, eu sempre senti que eu desenvolvi rotinas, entendeu? Rotinas comportamentais, rotinas de hábitos, sabe? Eu me acordo e eu espero que as coisas aconteçam de uma forma muito específica. Se elas não acontecerem dessa forma, isso me incomoda profundamente e de vez em quando me atrapalha até para eu conseguir depois me focar em outros pontos, em outras etapas da minha rotina, né? É por isso que quem acompanha aqui o programa já sabe que é por isso que eu recorro a começar da mesma forma e terminar da mesma forma. Eu acredito que esse tipo de costume, esse tipo de rotina, esse tipo de hábito vai me ajudar a conseguir viver mais facilmente a minha rotina no meu dia a dia, né? Então, essa é uma das coisas. Daí, uma coisa que eles destacam também é a questão assim, de uma coisa que outras pessoas podiam não saber a respeito dessa condição de autismo e síndrome de Asperger é que a pessoa ela pode ter assim o QI, sabe, elevado e ser uma pessoa que ela tem um desempenho muito bom em algumas coisas e ela simplesmente não é muito boa em várias outras também, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar algumas pessoas que são consideradas hoje em dia retroanalisadas com síndrome de Asperger, é gente como Nikola Tesla e o Albert Einstein, sabe? Esses são pessoas que, como eles têm muitos relatos a respeito de como eles viviam, como eles pensavam, como eles se articulavam, né? Muitas pessoas diagnosticam esses dois caras com síndrome de Asperger. Gente da atualidade que falam que devem ter síndrome de Asperger, por exemplo, é o Elon Musk também, sabe? Então, esses são tipos de características, assim, que... Ah, a pessoa ela identificava que ela tinha uma grande funcionalidade, assim, para algum tipo de coisa, sabe? Ou pode ser muito bom numa matéria escolar e muito ruim nas outras, e as pessoas ficam tipo assim, caramba, por que o raciocínio dela parece que funciona de uma forma tão eficiente, tão eficaz para lidar com esse tipo de solução de problema, mas agora isso não se transmite para outras áreas, entendeu? Até áreas que podem parecer que tem ligação, sabe? Tipo, a pessoa é boa em matemática, mas não necessariamente é boa em outras matérias que exigem cálculos, por exemplo, né? Então, esse é outro tipo de coisa que eu já vi estabelecendo. E até algumas coisas assim mais assim que eu consigo me expor justamente por ouvir esse tipo de coisa, sabe? Que daí eu posso me dizer que eu também me identifico, é a questão assim de ter alguns certos assim repetições de falas, repetições de movimentos que ajudam a aliviar o estresse, sabe? E daí como eu posso explicar para vocês? Olha, basicamente quando eu tô sozinho, quando eu tô numa vida privada, sem ter gente na minha volta, eu costumo ter alguns hábitos, algumas repetições de movimentos. Fica até difícil até de explicar para outros, porque até é difícil de entender o que eu tô fazendo ali e tal. Mas é como se tivesse algum padrão de alguma forma que eu vou me mexer, ou soltar algumas frases assim que eu posso dizer para você assim, cara, frase de um jogo, ou de um desenho, ou de uma série, de algum bagulho que eu sei exatamente do que eu tô falando, sabe? Tipo assim, e não é necessariamente algo que eu tô assistindo agora, sabe? Pode ser uma frase de um personagem que eu escutei assim há há 10, 20 anos atrás, assim, num desenho ou num jogo, por algum motivo. Eu vou dar algum exemplo, assim, por exemplo, até hoje em dia, de vez em quando eu repito, do nada eu tô na minha casa, assim, eu repito uma frase do personagem Duke Nukem no jogo Time to Kill do PlayStation 1, sabe? E esse é um jogo que eu nem gosto, cara. Eu nem sei porque que até hoje, de vez em quando, do nada, eu tô imitando o Duke Nukem no Time to Kill, sabe? A troco de nada eu tô fazendo isso, não entendo, né? Mas é o tipo de coisa que eu simplesmente, quando eu tô fazendo na minha vida privada, eu não vejo por que não fazer, sabe? Tipo assim, tô sentindo que se eu falar essa frase vai me dar uma espécie, assim, de conforto, de alívio, de satisfação, eu não vou inibir esse tipo de coisa assim, né? Mas agora, então é o tipo de coisa que eu lendo, vendo que isso é uma coisa que pessoas autistas com síndrome de Asperger podem fazer, só que daí é o tipo de coisa que, vivendo a minha vida e não sendo diagnosticado, eu não tô dizendo que eu seja, não tô falando com 100% de certeza que eu seja, mas, né, tô dizendo que algum dos sintomas eu identifico em mim, né, só que é o tipo de coisa que tu se acostuma a não mostrar pros outros, daí é outra coisa muito importante que, eu demorei algum tempo pra ponderar que talvez eu tivesse síndrome de Asperger, por exemplo, porque eu pensava assim, mas que estranho, tipo assim, será que se eu tivesse síndrome de Asperger, não teria sido mais gritante, tipo assim, eu não teria passado por mais momentos assim que isso fica evidente, sabe? Os famosos surtos, talvez, esse tipo de coisa. Por que que eu acredito que eu consegui me misturar com as pessoas ao mesmo tempo que eu consigo identificar alguns pontos desses discursos? E daí, uma parte muito importante da síndrome de Asperger, que essa é uma diferença grande que muitas pessoas não entendem, por que que as pessoas que têm síndrome de Asperger conseguem desenvolver certas habilidades sociais, enquanto alguém com uma parte mais grave no espectro autista simplesmente não consegue. Se tu tentar forçar ou exigir ou pedir que a pessoa com autismo mais elevado coexista com outras pessoas e, né, vai ser prejudicial, digamos assim, porque ela não vai ter aquelas certas assim,
habilidades sociais para conseguir se relacionar com outros seres humanos de uma maneira que seja boa para ele e para outras pessoas, né? Mas o que que eu tô dando voltas para chegar no termo, mas agora eu vou falar que é a tal de masking. O que que é masking? Masking quer dizer realmente se mascarando. E o que que é isso? Entendeu? É que estudando, analisando, as pessoas descobrem que as pessoas com síndrome de Asperger aprendem desde muito cedo, desde muito jovens, a vestir máscaras em público, máscaras sociais, entendeu? Eles sabem quais características a respeito de si mesmo não são bem vistas, não são bem recebidas. Eu não posso mostrar para os outros esses movimentos repetitivos, por exemplo, que eu falei para você, sabe? O meu cérebro simplesmente desliga essa parte. Quando eu tô... Esse programa aqui, infelizmente, você não tá vendo um monte de história. Eu espero que não esteja atrapalhando a experiência por completo, porque o gato, simplesmente, ele não quer sair daqui da volta e não tem nada que eu possa fazer, sabe? Eu sou obrigado a filmar aqui no banheiro e eu só, viu? Sem querer. Foi sem querer, mas é que tu tá se metendo no meio do caminho, né? Então, corno! Né? Mas enfim, voltando pro bagulho de masking, o que que seria esse negócio de masking? É essa máscara social, entendeu? A pessoa que tem a síndrome, ela vai notando coisas a respeito dela que ela não pode expor, que ela não pode mostrar pra todo mundo, porque simplesmente não vai ser bem recebido, sabe? Então, quando eu tô relacionando com outras pessoas, não tem chance alguma de eu começar a repetir esses movimentos, de eu começar a falar essas frases sem contexto, sabe? Porque eu consigo conter, eu consigo controlar, mas agora, isso não quer dizer que isso não faça parte de mim, entendeu? Mas é que eu me acostumei a tanto ser assim, entendeu? Até essa dupla identidade que, tipo assim, quando eu estiver sozinho, eu posso ter a liberdade pra falar e fazer o que eu quiser, entendeu? Sem me preocupar de ser julgado, mas quando eu estiver interagindo com outros seres humanos, eu vou simplesmente vestir uma máscara de pessoa. Tem um termo que se usa que se diz neurotípico, sabe? Eu vou até aqui agora levantar. O que é neurotípico, só pra vocês entenderem? Seria uma pessoa sem condições, assim, condições mentais, sabe? Basicamente, a cabeça dela tem... Seria neurotípica, a cabeça mais padrão, assim, digamos assim, de forma de pensar, talvez, né? Neurotípica. Só que, né, eu vou até levantar a possibilidade, a teoria aqui agora, minha teoria de que não existem pessoas neurotípicas, né? Por que que eu tô falando isso? É só porque a própria questão do autismo, e daí eu não sei se eles estão falando também, assim, falando em geral, incluindo a síndrome de Asperger e tudo, dizem que cerca, assim, de 2 a 3% da população mundial tem autismo, sabe? E é o tipo de coisa que daí me faz pensar em outros dados que a gente vê sobre pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, que têm bipolaridade, que tem, enfim, vários tipos de condições psicológicas que a gente está descobrindo aí. E daí, sabe que cada vez que eu vejo esses números baixos, que eu penso o seguinte, sabe? Esses números daí sempre são tirados baseados nas pessoas que fazem terapia de fato, entendeu? Então eu realmente acho que se todo mundo fosse institucionalizado a fazer terapia e a gente pudesse estudar muito mais os padrões psicológicos, eu acho que as pessoas descobririam que não existe assim uma certa neurotipicidade ou tipicidade? Neurotípico, tá? Neurotipicidade. Acho que seria esse o termo aí. Eu tô querendo criar botar um novo tipo de termo, um novo vocábulo no meu, minha bagagem de comunicação nesse exato momento, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que talvez não exista, assim, uma forma neurotípica, sabe? Talvez se a gente estudasse a cabeça de todo mundo, as formas de pensar de todos os seres humanos, nós descobriríamos que, tipo assim como existe a forma de pensar, por que que essas condições, assim, não tem, por exemplo, assim, não há cura, né? Eu vou até falar, assim, todas as coisas que eu tô falando aqui, mais uma vez, eu tô destacando que eu não estou falando com toda 100% de certeza que eu sou uma pessoa que tem síndrome de Asperger. Mas agora, eu confesso que ouvindo todo esse tipo de informação, se eu fosse confrontado, se eu fosse diagnosticado, sabe, de maneira clara com esse tipo de condição, eu não ficaria surpreso. E eu confesso que pra mim, assim, só de eu ter começado a pensar nessa possibilidade, que foi tipo, sei lá, quando tava. Acho que foi quando tava. Foi ano passado, sabe? Com 27 anos de idade, que conforme eu fui vendo mais desse tipo de conteúdo, começou a cair mais um pouco essa ficha assim pra mim. Eu confesso que questão assim, de aceitação, pra mim não seria um problema, porque, por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem, eu já até compartilhei aqui algum desses programas, outras pessoas já confrontavam minha mãe perguntando se eu era autista, justamente por causa que eles viam eu praticando essa minha brincadeira que eu falei pra vocês no começo desse programa aqui, sabe? Esse lance da topomancia, que eu não sabia que era topomancia, as pessoas vinham fazendo isso, já perguntavam pra mim se era autista. Eu não gostava, naquela época eu não gostava dessa comparação, pra mim era um bagulho muito prejudicial, porque a minha visão do que poderia ser uma pessoa autista era muito limitada, né? A minha família também não era esclarecida, minha mãe e meu pai, nenhum dos dois fazendo terapia, eu também não fiz terapia, sabe? Então, né, eu também faço parte desses números que não contribuem com as estatísticas de
análises psicológicas, né? Só que daí, conforme daí depois eu fui recebendo as informações, descobrindo sobre a síndrome de Asperger, na verdade, antes disso também, conforme eu fui crescendo, uma coisa que eu ouvia muito, que eu já falei aqui, todo aquele meu histórico de bullying, tinha muito a ver assim, com críticas, tinha muito a ver com ofensas particulares, pessoais, e não exclusivamente com a minha aparência, embora também, sim, eram muitas críticas de cunho, assim, ofensa, dizendo que eu era feio, falando mal do meu corpo, era esse tipo de coisa que as pessoas me criticavam, sabe, do meu, por eu ser muito magro, por exemplo, ser seco, falar do meu nariz, depois que eu fiquei mais velho no nariz, mas quando eu era mais jovem eram as orelhas, por exemplo, né, esse é o tipo de coisa que uh, são assim, era utilizado para me criticar, mas também tinha a ver com uma questão assim do meu jeito, sabe? De ser taxado como estranho, de ser taxado como esquisito. E daí é o tipo de coisa que quando eu penso por esse tipo de coisa. Peraí, e outro tipo de sintoma de gente que é identificado, diagnosticado com síndrome de Asperger, sabe? Sabe essas crianças que simplesmente eram taxadas assim de esquisitas, sabe? Talvez por causa dos hábitos, talvez por causa dos comportamentos, talvez por causa da forma de se expressar, talvez por causa das escolhas de termos, sabe? Que aquela criança se comunica, ela era vista como outras crianças por estranha. E esse é o sentimento que eu sempre tive dentro de mim, entendeu? Eu até já falei literalmente essas mesmas palavras quando eu tava conversando assim, com uma ex-namorada minha, sabe? Uma vez que eu tava conversando sobre esses assuntos mais particulares e mais pessoais, eu falei pra ela que durante muito tempo eu não entendia por que que eu me sentia assim tão estranho das pessoas, e eu até já vi assim, pessoas assim, homossexuais fazendo piadas com isso, sabe? Já vi gente assim que, tipo, fazendo meme na internet que dizia, ah, quando eu era pequeno me achava tão estranho, eu pensava que eu descobri que eu tinha um superpoder, aí no final eu só descobri que eu era gay, ou que eu era lésbica, ou que eu era bissexual, sabe? Basicamente isso daí. Só que é que tá, eu não passei por esse momento de descobrimento, mas ainda assim, a sensação de me sentir um estranho, eu sempre tive, e daí eu descobri que esse é outro sintoma de Asperger, sabe? A pessoa que a vida inteira, por algum motivo, ela pensa que ela se sente um estranho no ninho, e ela também era taxada de estranho, né? É o sentimento que se retroalimenta. Tu começa a pensar assim, pô, as pessoas não me identificam como semelhantes a eles por causa dos meus gostos, por causa das minhas opiniões, por causa do, sim, do jeito que eu ajo, do jeito que eu penso, do jeito que eu me expresso, do jeito que eu me visto, sei lá, qualquer coisa pode ser taxado como motivo para separar um do outro. Só que daí, então, quando eu já estava no meu período de adolescência, no meu período assim, de aceitação a respeito de quem eu já tinha passado por um grande processo que era, tipo assim, de forma bem simples, cara, eu me permiti ser que nem eu sou e basicamente ser feliz ainda assim, e não ter que mudar drasticamente a minha personalidade para me adequar aos grupos e me sentir representado, me sentir incluído, basicamente com um grande período assim, de aceitação, sabe? De basicamente dizer para mim mesmo assim, que tava ok eu ser diferente, tava ok eu ter gostos que eram taxados como estranhos, sabe? Eu podia ser apaixonado e obcecado por coisas que que a maioria das pessoas não ligam, as coisas que podiam me mover, as coisas que podiam me fazer ficar, tipo assim, entusiasmado, as coisas que me tornavam extrovertido, podiam ser coisas que a maioria das outras pessoas desprezavam, sabe? Então, dentro de mim, eu já senti que estava tudo bem ser estranho, sabe? Dentro de mim, eu nunca achei que estar incluído nas massas, estar incluído nos grupos, me adequar ao que a maioria fala, o que a maioria pensa, o que a maioria gosta, o que a maioria quer, nada disso seria importante ou não para eu ser feliz, né? Então eu já tava com esse tipo de mentalidade dentro de mim. Então agora, ter que reestruturar esse tipo de mensagem dentro de mim para tipo assim, em vez de ser tá tudo bem ser estranho, né? Tá tudo bem ser autista, talvez até fique mais fácil, talvez tipo assim, então tá certo, a vida inteira que eu achava que eu era estranho, eu não era estranho. Talvez eu tenha só a síndrome de Asperger, né? Mas uma coisa que eu não pretendo estar abordando esse tipo de assunto muitas e muitas vezes, no caso, talvez nunca mais, sabe? Eu não vou dizer nunca mais, porque por qualquer outro momento eu posso querer reiterar e compartilhar mais alguma coisa a respeito do que eu vivi, do que eu passei, que pode fazer com que eu sinta que eu tenho esse tipo de síndrome, sabe? Mas o que que eu, uma coisa que eu ouço de criadores de conteúdo, tem muito criador de conteúdo, principalmente gringo, sabe, que fala sobre a questão do autismo e se identificam com pessoas autistas, sabe, eles falam que são autistas, eles falam que tem síndrome disso, daquilo, e eu não gostaria também que isso se tornasse parte dos meus discursos, sabe, eu não gostaria que sempre que eu fosse terminar ou começar a falar algum assunto, eu tivesse que deixar claro que aquilo lá é por causa de uma questão de ter síndrome ou ter autismo, justamente porque eu acho que isso daí não é tipo assim, a partir do momento que tu acha que, tu tem que pensar, as pessoas que pensam dessa forma pensam porque são autistas, ou deixam de pensar assim, eu acho que talvez seja uma rotulação que não é necessariamente tão fácil. Só que agora o que ajuda mesmo, o que poderia ajudar, sabe, é realmente a gente disseminar a ideia das pessoas não serem,
tipo assim, perseguidas por uma coisa que não é necessariamente um problema, sabe? Eu vou dar um exemplo assim pra vocês. Sabe? É tipo, por exemplo, essa questão assim, de movimento involuntário. Eu sei que pra mim, cara, eu vou dar outros exemplos, assim, mais pessoais, sabe? Não mais pessoais, é de igual nível de pessoalidade, sabe? Uma outra coisa que eu descobri outro sistema o pessoal com síndrome de Asperger usa pra se sentir mais aliviado é o famoso toe walking, sabe? O que é toe walking? É caminhar nas pontas dos dedos, né? E daí é outra coisa que assim que eu vi esse tipo de informação eu já fiquei apavorado, porque eu faço isso muitas vezes, né? E várias vezes eu não sei porque eu tô fazendo, e várias vezes eu faço pra mim parar de fazer. E outra coisa que é essa que isso daí eu não vi ninguém falando, mas eu faço na minha vida particular, e eu vou compartilhar aqui também, que eu gosto de saltitar, sabe? E eu não sei porquê, e é o tipo de coisa que raramente eu faço, justamente porque tu precisa, sei lá, tu precisa de espaço. E na rua eu nunca me sentiria confortável, tipo assim, é praticamente impossível eu comandar o meu cérebro a saltitar na frente de outro ser humano, sabe? A chance de eu deixar alguém me ver saltitando é quase nula. E pra quem não sabe, saltitar é tipo assim, dar um pulinho, sabe? Dois pulinhos assim, pra mim, quando eu vou saltitar, pelo menos eu causo dois impulsos seguidos com cada um dos pés, sabe? Dois impulsos com o pé, troco de pé e dou dois impulsos com o outro. Então, tipo assim, dê essa imagem mental aí pra vocês, né? E de vez em quando, do nada, eu tô caminhando na rua e eu passo assim na minha cabeça, olha, em vez de caminhar, seria mais legal saltitar, sabe? Só que é o tipo de coisa que eu não consigo comandar se tem outra pessoa perto de mim, sabe? Só do meu cérebro saber que tem alguém ali na minha volta, que tem alguém me observando, que tem alguém passando por mim, ele me impede totalmente de fazer esse tipo de coisa, sabe? Esse é até de mecanismo, assim, de masking, né? Aí, agora que eu vi que eu tinha saído desse assunto por completo, mas basicamente dizem que esse é o tipo de coisa que também tem seu preço e eu sinto dentro de mim, sabe? Pra vocês terem uma ideia, pensem, entendeu? Quando que uma pessoa que tem uma síndrome, tipo de Asperger, começa a vestir uma máscara pra viver com os outros e ser aceito, sabe? E não é nem ser aceito, é ser tolerado, sabe? Era isso que eu queria. Aceito, eu sabia que não ia ser, né? Sempre falei pra vocês que eu era taxado esquisito, de estranho, e não era, assim, muito adequado aos grupos, assim, do meu ensino fundamental. Só no ensino médio que eu comecei a ter mais, assim, vínculo real com as pessoas, né? Só que, então tu pensa que é uma pessoa que uma criança com síndrome, ela vai facilmente assim começar, síndrome de Asperger, ela vai facilmente começar a vestir essa máscara assim que ela entrar no colégio, porque assim que ela entrar no colégio não vai demorar muito tempo pra ela ver que, tipo assim, coisas que ela quer fazer, coisas, comportamentos que ela pode ter. Ah, isso que eu só dei só o exemplo, assim, meu de movimentos, repetir movimentos, falar frases específicas, mas várias outras coisas que o síndrome de Asperger pode fazer nessa questão é chacoalhar os braços do lado do corpo, ficar mexendo no cabelo, ficar mexendo na barba, mexer na genitália. E quando eu digo mexer na genitália, não é necessariamente se masturbar, mas aquela velha ideia da pessoa que bota a mão na genitália dela, sabe? Seja o cara que bota a mão na rola, a mulher que bota a mão ali na periquita para manter a mesma expressão de rave, né? Rolo e periquita. Não, a gente que coloca a mão ali não para fazer literalmente para se masturbar, mas é uma coisa que cara, é um comportamento que já identificaram que muita gente faz, né? E isso não quer dizer que isso tem que ser normalizado, não é que tipo, as pessoas têm que poder andar com a mão na rola em público. Não, tudo bem, a gente pode instaurar alguns limites sociais. Eu aceito, né? Só que agora tem algumas outras coisas que eu acho que não necessariamente deveriam ser problematizadas, entendeu? Tem muita coisa que os pais tipo assim, por não saberem dessas condições, sabe? Eles vê o filho dele fazendo algum negócio que ele não faria e a situação normal das pessoas é tipo assim, não faz isso porque isso não é normal, sabe? Não age dessa forma. Eu vou dar exemplo assim, por exemplo, quando eu comecei a refletir sobre esses assuntos, eu comecei a pensar, assim, pô, quantas crianças será que eu conheci na minha vida pessoal, além de mim, que podem ter síndrome de Asperger e ninguém nunca diagnosticou e elas eram só taxadas como estranhas. Então, para começar, é outro assunto, eu só vou deixar, para começar não, né? Eu estou falando para começar e o programa já passou de uma hora, né? Mas só para bater na tecla do bullying, é outra coisa, outra razão pela qual a gente deve combater esse lance de bullying, porque eu tenho quase certeza que um monte de criança com síndrome de Asperger era perseguida e humilhada e ridicularizada por causa da condição, só que como, para começar, ela não era diagnosticada e elas também não queriam, que nem eu falei, eu não gostaria de ter, tipo assim, uma carta para poder ficar falando assim, ah, não faz isso comigo porque eu tenho Asperger, sabe? Eu não gostaria que as pessoas me tratassem de qualquer forma por causa disso, né? Eu, particularmente, a níveis pessoais, eu não imagino que eu gostaria que homens ou mulheres da minha volta me tratassem diferente por causa de eu ter esse tipo de síndrome, por exemplo, né? Mas agora, aí síndrome de Asperger, bullying, eu vou dar um exemplo assim, eu tinha um amigo meu, que quando eu era criança, ele é um ano mais jovem que eu, né? Eu conheci ele ali no meu período de adolescência, entre meus 11 e meus 14 anos, então ele tinha entre 10 a 13 anos quando eu andei com ele, né?
E eu me lembro que eu andava com ele, tipo assim, eu via ele assim na vida privada, sabe? Eu ia na casa dele, que a gente era meio que vizinho, morava uma ou duas casas de distância. Só que além disso, eu via ele no mesmo colégio que eu, porque a gente estudava na mesma escola de ensino fundamental aqui da rede pública do estado do Rio Grande do Sul. Só que ele estudava sempre uma série anterior a mim, né? Quando eu tava na quinta série, ele tava na quarta, e assim até eu sair do colégio de ensino fundamental. E daí, uma coisa que eu notava na minha amizade pessoal com ele, fora dos jeitos dele, as opiniões, entendeu? Eu me dava bem com esse garoto, a gente era amigos mesmo, sabe? Só que uma coisa que eu via é que ele tinha o costume, ele tinha o hábito de quase sempre estar segurando um objeto na mão dele, sabe? Quando eu digo um objeto, geralmente, a maior parte do tempo, pelo menos o objeto que ficou na minha memória, é uma perna de, sabe, uma perna de cadeira, não. Sabe aquelas cadeiras de madeira que elas têm um engate assim no meio para unir as quatro pernas embaixo, entendeu? Ele segurava um daqueles pedaços dessa cadeira na mão, sabe? E é um tipo de coisa que, conforme eu fui andando na casa dele, eu vi que ele começou a não se importar de fazer isso perto de mim, sabe? No colégio, quando ele estava no espaço público, ele nunca estava segurando um objeto na mão, entendeu? E agora, quando ele estava num espaço privado na casa dele, que ele se sentia seguro, que ele achava que ninguém ia ficar questionando ele, ou julgando ele, ou querendo recriminar ele pegava aquilo lá aquele objeto na mão. E eu notei que, tipo, eu tendo sensibilidade para esse assunto, eu nem necessariamente nem confrontei ele sobre isso. Simplesmente, sabe, não, pra mim não era um ponto se ele queria ficar segurando um objeto na mão. E daí é uma coisa que eu notei que isso aconteceu durante anos, né? E daí é o tipo de coisa que eu acho que, isso daí pode ser esse tipo de questão, sabe? De exemplo, assim, de coisa assim a respeito da síndrome de Asperger, que as crianças exibem um comportamento, elas fazem alguma coisa que necessariamente outras pessoas não entendem, tipo, por que isso tem um apelo, por que isso é interessante, por que isso é agradável, e geralmente isso problematiza, sabe? Eu entendo que de vez em quando vai ter que pedir pra criança soltar o objeto, porque ela não pode ficar caminhando pra cima e pra baixo com o objeto na mão. Eu entendo que na rua, que no trabalho, as pessoas vão achar estranho, sabe? Mas é disso de coisa que eu tô falando, sabe? A gente cresceu vendo a ideia de que qualquer comportamento fora do padrão deveria ser recriminado, e daí depois a gente, basicamente, o que muita pessoa aprende a fazer é usar esse sistema de máscaras sociais, sabe? Ele entende que, tipo assim, bom, certas coisas do que eu falo, do que eu penso, do que eu gosto, né, eu tenho que isolar isso para minha vida privada. E aqui eu também não tô falando de coisa assim que eu sei que tem coisas que tem a ver só com a vida privada, entendeu? Mas agora eu tô dizendo de coisas assim mais neutras, né? Nada, tipo, não haveria razão. A única razão que me impede de saltitar em público é uma só: é julgamento, sabe? Simples assim, entendeu? Eu tô caminhando na rua e meu cérebro fala, seria legal tu saltitar? Seria legal tu saltitar? Eu não saltito, porque eu não quero que as pessoas, assim, olhem pra mim estranho e fiquem pensando por que esse cara tá saltitando. Então, né, acho que por esse programa eu vou encerrar por aqui. Então, sentindo que tinha mais coisas para falar a respeito dessa questão, assim, do autismo mais leve, né, da síndrome de Asperger. Que nem eu falei, eu não sou especialista nesses assuntos. Quem ficou interessado vai ler mais ou vai procurar, né, até um especialista para falar sobre essas coisas. Mas aqui também, né, não é como se tivesse um especialista com uma opinião definitiva sobre esses casos, né? Tu pode ouvir um especialista, depois ouvir outro, 3, 4, 5, 25 especialistas. O ponto é que eu fui recebendo informação sobre esse tipo de coisa, e quanto antes era um bagulho mais distante da minha vida, eu fui recebendo mais exemplos, mais coisas assim que me davam, tipo assim, pô, eu consigo ver esse sintoma e associar com isso na minha vida pessoal, e eu consigo pensar assim, porque sabe, foi isso que eu tenha feito, entendeu? Eu tenho vestido essa máscara desde que sempre que eu ia pro colégio, eu vestia ela. Aí depois tu vai pro emprego, tu veste a máscara pra andar no emprego. E quando eu vou me encontrar com uma pessoa assim pra ter um relacionamento, sabe, digamos assim, a primeira vez que eu vou sair com uma guria, é óbvio que nada dessas coisas que eu tô compartilhando, eu vou compartilhar, entendeu? Eu não vou sair com uma guria que eu nunca vi, entendeu? Que eu não sei se eu vou ver mais de uma vez, e eu vou chegar pra ela assim, então, quando eu tô sozinho lá no meu quarto, de vez em quando eu começo a fazer alguns movimentos repetitivos, sabe? E eu começo a falar algumas frases, alguns desenhos lá da minha infância, né? E do nada, assim, quando vê, eu tô repetindo a frase de um personagem de um jogo, né? E daí, quando eu tô indo na cozinha preparar um café, de vez de caminhar normal, eu vou caminhando na ponta dos dedos, e quando eu volto pro meu quarto, eu volto saltitando. É óbvio que esse tipo de coisa aqui que eu tô me sentindo confortável pra gravar num programa que tecnicamente pode ser ouvido por qualquer pessoa, sabe? Eu esconderia de alguém que tá me conhecendo a níveis pessoais, entendeu? Porque, né, justamente porque tu entende que pra uma pessoa que não sabe dessas condições, sabe, que não vive isso, pra ele vai ser estranho. E é o tipo de coisa que eu sempre me perguntava no meu íntimo, eu pensava assim, caralho,
será que todo mundo é assim? Será que todo mundo tem um monte de hábito secreto, sabe? E coisas que eles gostam de fazer por algum motivo que nem eles sabem, mas que isso causa alguma espécie de alívio, diminui o estresse, e que se essa pessoa tentar externalizar isso para outros seres humanos, eles não vão entender, sabe? Não é um negócio que eu posso falar assim pros outros, vocês deviam fazer esses movimentos repetitivos que nem eu faço, assim, de vez em quando, porque isso me faz muito bem, sabe? Não tem muito o que falar sobre isso, mas é o tipo de coisa que eu, na minha vida pessoal, privada, eu tô sozinho, tô solteiro, tenho espaço na minha casa, eu me levanto e em vez de ficar parado, me dá vontade de ficar repetindo certos movimentos, eu repito, mesmo sabendo que se uma pessoa de fora estivesse me olhando pela janela, a pessoa ia pensar assim, meu Deus, esse cara é um maluco. Então, né, é o tipo de coisa que eu acho que tem mais coisas pra falar sobre esse assunto sim, sabe? E, que nem eu disse, é só uma possibilidade, sabe? Eu não tô falando que eu sou convicto 100% de certeza, é óbvio que eu sou uma pessoa que tem algum nível de autismo, é óbvio que eu tenho síndrome de Asperger, mas olha, depois de tudo isso que eu falei aqui, vocês não podem me dizer que eu não tenho, assim, no mínimo, motivos pra achar isso, sabe? Eu duvido que todo mundo que me ouviu vai dizer assim, não, Renan, tudo que tu faz, 100% dessas coisas que tu compartilhou, eu sei exatamente o que tu tá falando, porque eu penso exatamente assim, eu vivo exatamente assim, eu faço as mesmas coisas que tu, essas coisas que pra ti têm um significado, pra mim também tem, pra mim é exatamente assim, eu sou assim, tu é neurotípico e eu também sou, sabe? Tipo, eu duvido. Se essa minha forma de viver e agir é o padrão da maioria das pessoas, eu ficaria chocado. Mas agora o que eu fui descobrindo é que eu não sou o único, né? Isso já me fez um grande esclarecimento. Conforme eu fui vendo essas informações, descobri, tá, então eu não sou estranho, eu não sou maluco, eu não sou doido. Talvez eu só tenha uma síndrome que várias outras pessoas têm, e durante muito tempo, né, por falta de informação, eu achava que a única forma de ser autista era uma pessoa que não tinha nem como, assim, se relacionar com outros seres humanos, entendeu? Porque é complicado para eles fazer esses processos, assim, de não só de desenvolver linguagem, comunicação e, sabe, enfim, várias coisas, assim, que a gente vê naqueles casos mais difíceis, assim, né? E isso também, outra coisa também que é importante sobre as pessoas é que eu tenho, assim, o que seriam surtos, sabe? Eu já tive muitos surtos na minha vida, sabe? Só que a questão, assim, não é sempre, não é sem motivo, mas eu também sei que são várias coisas, assim, que eu tento esconder ao máximo de outras pessoas, sabe? Eu não gosto de ver outras pessoas me vendo surtando, porque eu sei que eu vou estar perdendo a cabeça por um negócio que, cara, até eu tenho noção de que não é o suficiente para perder a cabeça, sabe? Até eu tenho noção de que aquilo ali não é o suficiente para me deixar irritado, incomodado, não é o suficiente para me perder fazer a paciência, me perder fazer a cabeça. Eu sei o que é um surto, entendeu? Eu consigo interpretar. Só que essa é outra coisa de vestir as máscaras sociais, entendeu? A pessoa que tá tão acostumada a vestir essa máscara social, que nem eu acredito que eu me tornei, pra ela é tão normal, tipo, quando eu vou estar na frente dos outros eu vou vestir isso daí, que pode ser que outra pessoa que te conheça, entendeu? Vai sair e vai, tipo, você nunca imaginar que tem uma espécie de pessoa que fica falando sozinha e etc, etc, etc. A pessoa nunca vai entender que, tipo assim, é que nem outra coisa que falaram que também, que é uma característica disso, é que para as pessoas assim que têm o síndrome de Asperger, elas podem ser excelentes em fazer assim uma comunicação, entendeu? Porque é praticamente ensaiada, sabe? Praticamente a pessoa. Isso é outra coisa que eu compartilhei com vocês antes de saber que isso era uma característica de gente que tem síndrome de Asperger, sabe? As pessoas que têm síndrome de Asperger, durante muito tempo, a gente não conseguia imaginar que eles podiam ser autistas, porque justamente achava que os autistas eles não eram muito bons em se comunicar com outros seres humanos. Aí aparecem essas figuras, tipo assim, sabe, que são claramente assim especialistas em uma área específica, eles sabem comunicar, eles sabem falar, passar adiante a mensagem deles, e daí vocês vão ver que, tipo assim, isso daí só aconteceu por quê? Por causa que foi um esforço consciente, né? Eles trabalharam aquele linguajar, eles aprenderam a copiar os termos de outras pessoas, sabe? Outra expressão que usa para masking é copying, sabe? Masking é se mascarar e copying é copiar, que é basicamente a pessoa que tem síndrome de Asperger, ela aprende a fazer várias coisas, é tipo assim, olhar no olho, sabe? Eu vou dar um exemplo isso para vocês. Sabe? O que vocês acham de falar olhando no olho, né? Todo mundo diz que é excelente, tá? Todo mundo diz que é pra te persuadir alguém, embora a gente saiba que tem certas situações que talvez o melhor é tu não olhar no olho da pessoa, né? A gente entende que tem momentos da vida que o ideal não é tu fazer isso, né? O que eu sei? Eu sou uma pessoa que eu me acostumei muito a olhar nos olhos das pessoas, sabe? E eu não sei necessariamente dentro de mim se eu gosto ou se eu não gosto. De vez em quando eu não falo olhando nos olhos das pessoas e eu sei porque que eu não olho nos olhos delas. De vez em quando eu não olho por causa de vergonha, ou por causa de medo, ou de vez em quando simplesmente porque eu não tô afim de fazer contato visual, sabe? Eu não tô afim de virar minha cabeça o suficiente. Mas agora, eu tô tão acostumado com a ideia de que olhar no olho de alguém é importante, é necessário, é tipo assim, jogos de sedução, quase sempre que eu for sair com alguém. Esse é outro ponto interessante que eu vou guardar pro próximo programa, porque eu acho que tem mais o que falar sobre isso, né? Mas jogos de sedução, que tu vai sair com alguém que tu espera beijar essa pessoa,
Óbvio que tu vai ter que olhar no olho da pessoa, tu deve, né? E esse é o tipo de coisa que, né, é uma característica, uma das mais fáceis de apontar de gente que tem autismo, é que eles têm dificuldade ou que eles não gostam de olhar no olho. E as pessoas que têm síndrome de Asperger, tecnicamente também não, só que o ponto é que elas sabem que isso é importante, né? A gente ouviu, a gente cresceu ouvindo essa importância, entendeu? De como tu for se comunicar com alguém, olhar no olho dela e falar, né? Nunca olhar para baixo, nunca olhar para o chão, nunca olhar para cima, nunca olhar para o lado, olhar para o olho da pessoa, porque esse tipo de coisa tem seu impacto, digamos assim, psicológico. E funciona, tem êxito, né? Então é o tipo de coisa que eu não sei dizer para vocês no meu íntimo se eu gosto ou se eu não gosto de falar olhando no olho das pessoas, mas eu tô super acostumado, sabe? Eu não vou dizer para vocês assim que, eu desvio o olhar. Não, é um costume meu justamente para a pessoa saber que eu tô, tipo assim, consciente de que ela tá ali, entendeu? É uma coisa até que eu vou passar por alguém na rua, a primeira coisa que eu faço quando eu passo caminhando por ela é o contato visual, para ela saber que eu vi ela vindo, que eu tenho noção de que tem alguém diante de mim ali, entendeu? Eu não tô ignorante a esse fato. Mas é isso aí, entendeu? Espero que quem me viu até a final não tenha me interpretado muito mal, tenha entendido as coisas que eu quis falar. Eu realmente entrei em assuntos que é difícil explicar, é difícil fazer com que os outros entendam o que está passando aqui dentro da minha cachola, né? Toda essa parada de tupamancia e mais um lance de extroversão, a possibilidade de eu ter me auto-diagnosticado com síndrome de Asperger, né? Mas não é nada disso, eu tô colocando assim um ponto final nessas histórias. São todos raciocínios meio em construção, mas né, eu não posso negar para vocês as suspeitas assim que eu já tive, que eu posso ter esse tipo assim de condição, seja esse lance da tupamancia, seja o lance da síndrome de Asperger, ou no final das contas eu sou um maluco falando sozinho e tudo isso que acontece aqui nesse programa é só na minha cabeça e eu acredito que é a realidade, né? Vai saber. Mas é isso aí. Quem me viu até a final, espero que tenha curtido e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.